Bom, pessoal, o que vocês estão vendo aí na sua frente é um resumo do que a inteligência artificial permitiu que as indústrias farmacêuticas aí pudessem melhorar na produção de novas drogas, tá? Novos princípios ativos estão sendo encontrados a todo momento através do uso da inteligência artificial, que nada mais é, como eu sempre digo, você pegar um monte de dados e pedir para as redes neurais trabalhar esses dados e encontrar padrões, né? Você quer encontrar um princípio ativo que você sabe que, em teoria, ele é importante, aí você joga lá um monte de dados de diversas substâncias, né, já identificadas pelos farmacêuticos, e ela vai dizer, olha, esse princípio ativo aqui é o que você espera, né? Então, olha só, são 4 empresas aqui que descobriram novos princípios ativos de medicamentos aí. Muitos deles são usados para tratamentos importantes aí de doenças que afetam a sociedade, aqui como a dermatite atópica, que eu acho que é essa que eu peguei recentemente, há uns anos na verdade, uma coceira terrível na pele, né? Eu tô lendo isso agora, né? Tô surpreso ter já lido uma doença aí que eu acho que eu fui vítima dela, que é aquela, se eu não me engano, é autoimune, tá? Ela já está na fase 2, ou seja, já está fazendo teste em pessoas. Eu posso estar errado, mas a fase 2 de um teste de medicamento, acho que é a fase em seres humanos. A partir disso, ela vem sendo vendida comercialmente, tá? Então são a Atomwise, Benevolent, Insilico Medicine e Recursion, que são as 4 empresas aí principais, né? São várias que estão usando inteligência artificial. Muitas dessas inteligências artificiais são desenvolvidas por empresas especializadas em inteligência artificial, claro, né? Bom, eu já joguei esse slide aqui a princípio para chamar a atenção de vocês da importância da inteligência artificial na descoberta de novas drogas, tá? Esse slide é considerado um e-book da empresa CCD, que é uma empresa de banco de dados cristalográficos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu tenho aqui o nome, a origem mais correta, né? Olha lá, CCCD é um banco central de dados cristalográficos da Universidade de Cambridge com seu banco de dados CSD, com mais de 1,2 milhão de estruturas moleculares e metálicas cadastradas, tá? Tudo isso para você desenvolver novas substâncias na química, incluindo novos medicamentos, tá? E por que essa importância da inteligência artificial na produção de novos medicamentos? Como que isso foi possível, né? Assim como todas as tecnologias estão sendo favorecidas pela inteligência artificial, a medicina não é diferente, tá? Aqui nós temos uns dados da própria CCCD que diz que 93 bilhões de dólares foram investidos só em 2021. Isso para você ter um parâmetro. A OpenAI recebeu um aporte aí de 10 a 13 bilhões. A OpenAI, que é a mais importante inteligência de modelo de linguagem natural hoje no mundo, né? Agora está competindo sério aí com a Bard também, da Google, tá? Podemos dizer que o GPT ele é basicamente da Microsoft, que é a maior investidora, tá? Então aí, ó, só em 2021, nós estamos em 2023, você imagina o quanto de investimento que já houve nessa área. A Nvidia, que é a empresa que fabrica os hardwares para que essa inteligência artificial seja processada, né? Ela não é processada abstratamente, sem nenhum meio físico. São projetadas placas de vídeo, são processadores gráficos da Nvidia, que é agora, só esse ano, ela triplicou de valor, né? Vendendo esses hardwares aí para a indústria de inteligência artificial. Então, essa empresa ela cresceu muito, né? E isso é um exemplo de como que esses setores estão aquecidos com a inteligência artificial. Não é só uma modinha de momento agora. Parece, pelo tudo que eu já li, a inteligência artificial ela chegou realmente para gerar uma mudança geral na sociedade. Então, o ser humano tem aí a ferramenta mais importante que o ser humano já criou
né, que ela vai permitir criar várias outras ferramentas, né? Bom, vamos dar mais uma olhada aqui nesse slide aqui da CCD, tá? Eu tenho um resumo que eu fiz aqui. Na verdade, eu ampliei esses slides com mais conteúdo, lendo de outras fontes aí. Se você tiver interesse, é só entrar no canal IA Clube, tá? Aqui também eu montei uma página própria para os artigos que eu já criei. Não são artigos assim, são posts, né, que eu acabei colocando eles em PDF aqui para você baixar e assistir aí no seu celular, tá? Tem vários assuntos aí sobre inteligência artificial. Mas voltemos então ao slide da CCD. Como eu disse, é o banco de dados gráfico de Cambridge, que é uma universidade famosa aí, né? Várias pessoas célebres da ciência aí se formaram na Universidade de Cambridge, tá? Então vamos lá aos slides. Os slides aqui eles começam falando, né? Como eu já disse, né? Vamos voltar aqui nesse assunto aqui para não perder o fio da meada, né? O que provocou toda essa explosão de inteligência artificial que nós vemos hoje, uma delas é o grande investimento aí, né? Na casa de 100 bilhões aí só em 2021. O custo para treinar essas inteligências generativas, tá? Entenda aqui que generativa é geradora, tá? Até achei o nome generativo que dá ideia de geral, mas não, é de geração, tá? De imagens ou de textos, tá? Então, para treinar essas inteligências ficou mais barato, 63% entre 2018 e 2022. Então, está barateando. Apesar da OpenAI falar recentemente que gasta milhões diariamente para manter o sistema funcionando, para todo mundo fazer as suas perguntas lá, né? Os custos estão baixando. Nós também tivemos mais dados disponíveis, né? E dados é o cerne da inteligência artificial, os dados, tá? Por quê? Porque você só treina a inteligência artificial alimentando ela com dados. É como se fosse o cérebro humano mesmo, tá? Você aprende, quanto mais informações você tem, seja ouvindo a narrativa das pessoas, né? Vamos supor que você não é um bom leitor, mas você é um bom ouvidor, como é que se diz, né? É um bom ouvinte, né? Essa é a palavra certa. Aí você consegue aprender também. Tem pessoas aí que têm um conhecimento incrível só ouvindo, né? Elas não é boa para ler. Mas se você ler também, você tem mais diversidade. Então a inteligência artificial, por ela ter redes neurais, ela vai criar todo um conhecimento baseado em estatística, tá? Até hoje, o que nós conhecemos de inteligência artificial é que ela é uma máquina estatística. Ela produz resultados esperados, dando peso aos dados, tá? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Tem uns vídeos aí no canal falando a respeito, tá? Pode ser que um dia ela esteja tão complexa que a gente vai ficar em dúvida. Ó, será que tem consciência aí, tá? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas outro fator aí que contribuiu para o aumento da inteligência artificial foi que houve um aumento de 30%, 30 vezes, né? Não é nem 30% aqui, ó, 30 vezes mais patentes voltadas à inteligência artificial no período de entre 2015 até 2021, tá? A China sozinha, ela teve 5 vezes mais patentes praticamente nesse período também, tá? Então nós temos aí também várias colaborações não filantrópicas nesse caso, né, sem fins lucrativos aí, que estão produzindo muitas publicações de inteligência artificial ao redor do mundo, inclusive a CCCD a CCCD, né? Ela é o resultado da união de diversas colaborações de diversas empresas profissionais aí que resolveram reunir dados públicos e privados, tudo num grande, como eu disse, 1,2 milhão de dados de moléculas, né, para você produzir novas substâncias. Tudo isso graças à colaboração dos cientistas que resolveram deixar isso a público para várias pessoas usarem, tá? Aqui uma rápida, né, linha do tempo sobre o avanço das inteligências artificiais.
fala que lá na década de 60, né, é o que eu sempre falo, rede neural não é uma coisa nova. Rede neural, ela existe desde a década de 40. Algumas pessoas são mais modestas, elas falam década de 60 aqui, mas não exatamente rede neural, mas sobre as primeiras, os primeiros bancos de dados aí de estruturas cristalizadas, tá? De estruturas cristais, vamos dizer assim, para uso, né, na química. Mas as redes neurais é da década de 40. Eu tenho um artigo aqui no blog e a Clube, também um vídeo no canal, né, que você pode conferir os outros vídeos, falando da primeira rede neural criada através de componentes elétricos, nem eletrônicos era, né, não era a época da eletrônica ainda, que dois cientistas famosos aí, é um cientista de neurônios biológicos mesmo e outro cientista da computação, vamos dizer assim, das máquinas. Eles se uniram e construíram o primeiro neurônio artificial, bem rudimentar mesmo, aí na década de 50 já começou a eletrônica e a partir disso começou aí os primeiros usos do computador com inteligência artificial. Não é uma ideia nova, tá? Ela tá um boom agora, mas já houve outros momentos aí, década de 90 e década de 70, se eu não me engano, que a inteligência ela veio à tona e veio para revolucionar. Assim, eles esperavam que fosse, mas não nunca dessas duas primeiras ondas de inteligência artificial foram tão grandes quanto essa que começou agora de 2022 e principalmente em 2023, tá? Essa daqui, por tudo que eu já li, eu sei que a gente fica enviesado quando a gente lê muito material na internet, a gente fica enviesado mesmo. Mas ao que tudo indica, os dados estão aí, né? Todo ano, recorde de investimento aí pelas empresas em inteligência artificial e os periféricos também, os hardwares também estão tornando as empresas lá no top 5 dos investimentos aí. A Nvidia é um exemplo disso. Na linha do tempo aqui nós temos também, né, aí por volta de 1980, o computador sendo usado na química, os primeiros softwares aí, empresariais voltados à química também. Os dados se tornam públicos aí por volta de 2000, os dados químicos, né? E de 2010 para cá, nós tivemos essa agora, que é considerada a terceira onda da inteligência artificial, e também as ferramentas de química, voltadas a químicas de código aberto, que é open source. Tá? Muito bem. O próximo slide aqui fala sobre as estratégias para tornar toda essa inteligência artificial realidade. Tá? Então, até aqui eu fiquei em dúvida, né? Eu não sou muito bom em português, aliás, em inglês, e eu não sabia o que era a palavra hype, mas ela significa o boom, né? Uma onda, né? Tornar toda essa onda da inteligência artificial realidade, tá? Então, são sete desafios aí que os químicos, os farmacêuticos, isso é válido para qualquer setor hoje em dia, né? Que é nós termos políticas para regulamentar tudo isso, para gerenciar toda essa nova ferramenta que está aí, que ainda está meio sem controle, tá gerando umas polêmicas aí, tem gente sendo demitido, tem gente saindo gritando por aí que a inteligência adquiriu consciência, né? Igual o Black Lemoine no ano passado. Tem gente aí na dúvida se isso vai trazer benefícios ou não. Isso é real, tá? Você pode ter essa dúvida se a inteligência ela vai trazer benefícios ou não, porque o principal problema que eu falo é um ser humano. Então, um ser humano, se ele não souber administrar essas ferramentas que ele tem em mãos, como sempre houve pessoas que não souberam usar ao longo da história, a inteligência pode não ser diferente. Mas a gente não tem como barrar as tecnologias, né? Elas vão existir, não tem como você falar, ó, tira todas as tecnologias porque o ser humano não vai usar. Não é assim que vai acontecer. Infelizmente, a gente vai ter que passar por maus momentos aí por conta das pessoas. Mas é claro, não é só lamentar.
Por isso que as políticas elas vão entrar aí para ajudar a educar as pessoas a usar essa inteligência artificial, essas novas, né? É necessário também ter um grupo de pessoas qualificadas, que é esse Talent Pipeline aqui, que eu também tive dúvida, é uma expressão idiomática aí que tive dificuldade de entender. Então, significa que nós temos que ter novos talentos aí voltados à inteligência artificial. Muito se fala aí nas décadas passadas sobre grandes pessoas proeminentes como Albert Einstein, John von Neumann, tá? Tivemos também o Nikola Tesla, tal. Não, ele fez sucesso, né? Ele contribuiu bastante para a ciência, mas nós temos o Elon Musk, que esse cara vai ficar para a história com as contribuições dele. Ele não é uma pessoa assim com uma inteligência dedicada, tá? Ele é uma pessoa visionária, empreendedora. Então, é bom deixar isso claro. Bom, é necessário também que a inteligência artificial seja voltada à química, seja bem elaborada para uso na química, né? Assim para a produção de medicamentos. Dados, como eu disse, é importante, né? Sempre. Infraestrutura, é necessário ética, aí já entra a política lá junto, né? O top 1 lá, tópico 1. E sustentabilidade. De nada adianta a gente ter todas essas tecnologias se a gente não souber usar os recursos com moderação, né? Com consciência. Os países top aí, que mais estão aplicando em desenvolvimento e pesquisas, né? E também investindo em inteligência artificial, Estados Unidos, né? Ele está ao top aí nos dois tipos de contribuição, tanto investimento quanto em R&D, que é investimento e pesquisa, desenvolvimento e pesquisa. A China, ela também está lá, ó, desenvolvimento e pesquisa. Eu já falei sobre algumas tecnologias da China. A China está regulamentando também a inteligência artificial. Então nós temos aí, ó, eu só vou resumir: Canadá, Índia, Alemanha, Coreia do Sul, Reino Unido, Estados Unidos e China são os países que estão aí liderando as colaborações em inteligência artificial. O Brasil está nessa politicagem toda aí, a gente não sabe como que a gente vai conseguir um dia investir mais em tecnologia, sendo que a gente ainda tem assuntos básicos para ser resolvido, como a saúde e a educação, né? Não está errado estampar a panela da tecnologia para tampar da saúde e da educação, tá? Eu acho que vem muito do próprio cidadão, né? Estudar, né? Aproveitar o que a nossa saúde é praticamente de graça, a nossa educação também, e estudar, tá? Então aí você consegue, talvez, ter empresas privadas aí que façam esse serviço do governo, que é investimento em tecnologias. Bom, eu não sou especialista nesses tipos de economia, mas é o meu parecer aí, tá? Nos próximos slides aí fala sobre cada um dos tópicos aí mais detalhado, tá? Nós temos esse gráfico aqui falando novamente sobre a contribuição dos países, né? 800 empresas aí voltadas, né, na produção de novas drogas, 1.900 investidores, isso tudo em 2023, gente. 100 corporações, 129 milhões de materiais de informática, 129 milhões de dólares investidos, eu acho, e 600 milhões de investimento na área da descoberta de novas drogas, tá? Esse daqui é o slide que eu mostrei antes, né? Vamos ler o que cada uma dessas empresas aqui rapidamente contribuiu, o que elas fizeram com a inteligência artificial. Para isso, vamos lá no meu blog, você pode acessar e ter acesso ao conteúdo, tá? Eu me dei ao trabalho aqui de fazer uma tradução dessas imagens, não, desses, vamos dizer assim, desse infógrafo, né? A Exscientia, né, essa companhia farmacêutica, desenvolveu uma inteligência artificial capaz de descobrir novas drogas com sucesso e passou a negociar os princípios ativos para vários fornecedores. A Aztec Farmacêutica, eles usaram o aprendizado de máquina para prever combinação aí, estruturas e usar os dados no processo, como processo padrão aí no desenvolvimento de novas drogas. Tá? A Atomwise
ela está criando um sistema exclusivo para desenvolver novas drogas com pequenas moléculas. Tá? Já possuem 3 sistemas líderes e outros 30 em andamento, sistemas aí para descobrir novas drogas. A Benevolent, que eu acho que é assim que se pronuncia, é uma empresa para a descoberta de medicamentos que avançou rapidamente. Em apenas 2 anos, ela iniciou, né, após iniciar seus projetos, ela possui já uma droga na fase 2 de testes e outra promissora. Como eu mostrei antes, meus caros, isso até é modesto demais dizer, porque tem várias empresas aí na fase 2. Vamos só dar voltar aqui no slide correto para mostrar para vocês quais são as empresas aí que chegou uma mensagem do Manual do Mundo. Ó, você que não acompanha a ciência, né, fazer aquilo que você gosta de fazer, o Iberê aqui do Manual do Mundo faz tudo isso, você aprende muita coisa lá. Cadê? Aqui, ó. Só a Recursion, ela tem 3 medicamentos em fase final, aí, em fase testes, com uma colaboração, princípios ativos descobertos pela inteligência artificial. E a Insilico Medicine, que eu acho que é assim que se pronuncia, Medicine, acho que é Medicine, né? Desculpa aí o meu inglês. Ao combinar diversas ferramentas de inteligência artificial, incluindo o AlphaFold, que é uma inteligência deles, eles conseguiram uma droga candidata em apenas 30 dias. Vocês têm ideia de quanto é demorado descobrir uma nova droga na marra, sem inteligência artificial? São anos, meus caros. Aliás, me veio na mente aqui um filme interessante, é sobre indústria farmacêutica. Se você é voltado aí, né, em fármacos, em novos medicamentos, assiste o filme Tempo. Bom, se bem que aí eu já dei como é que se diz o nome quando você fala sobre o filme? Esqueci a palavra agora. Eu acho que eu já dei uma informação importante aí do filme Tempo a respeito do final dele, mas é um filme legal para assistir. Tá, muito bem. Se você tiver interesse, eu acho que eu já li demais e eu acho que eu já resumi bem, tá? O slide dessa empresa CCCD, ela tá disponível na descrição do vídeo aí, tá? Não se esqueça de visitar o canal Inteligência Artificial Clube. Cadê? Eu fechei o meu canal, que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá aí. Vários vídeos falando a respeito de inteligência artificial. Só um adendo aqui. No blog, agora, o último artigo que eu coloquei é falando sobre se a inteligência artificial pode ter consciência. Eu já falei sobre isso várias vezes, mas agora saiu um novo artigo de novos pesquisadores sérios que consideram essa possibilidade, mas não é para sair correndo aí pelas colinas que o mundo acabou, a Skynet dominou tudo. São apenas estudos para mostrar se há uma pequena chance, se for verdade, isso pode causar um estardalhaço aí na sociedade, tá? Confira esse artigo que está aqui no blog, que em breve eu já vou fazer um vídeo dele também. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui hoje foi um vídeo padrão pirula de tempo, né? Já passou de 20 minutos aí. Bom, enfim, espero que vocês tenham gostado.